Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A mensagem oficial de hoje tem o seguinte título: A separação dos bodes e das ovelhas. Vamos começar aqui fazendo uma leitura bíblica. Essa leitura de hoje, ela é bem longa, tá? Para a gente entender aí a mensagem, está localizada aí no livro de Mateus, capítulo de número 25, versículos do 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos como ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá ao rei os que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, e lhes dirá: em verdade, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando destes pequeninos não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Bom, essa mensagem de hoje vai para a coleção de parábolas de Jesus. Então vamos lá. A parábola da separação das ovelhas e dos bodes, ou seja, o grande julgamento, pode ser encontrado nos evangelhos de Mateus, capítulo 25, e versículos 31 a 46, que foi esta leitura que eu fiz para você. Particularmente, eu creio que esse texto é muito mais uma descrição simbólica e profética acerca do juízo final do que uma parábola. Mas preste atenção aqui. Embora seja inegável a presença de elementos parabólicos nos versículos que falam sobre as ovelhas e os bodes, de qualquer forma, parábola ou não, a definição não irá alterar o ensinamento de Jesus nesse texto que eu fiz para vocês de Mateus 25, 31 e 46. Vamos para o contexto histórico desta parábola.
Esse relato de Jesus está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, perfeitamente posicionado após o sermão escatológico de Jesus no capítulo 24, sendo que o capítulo 25 é uma continuação natural dos ensinamentos contidos no sermão do capítulo anterior. No capítulo 24, Jesus descreve a destruição de Jerusalém e do templo, e também os eventos acerca do fim dos tempos, culminando em sua segunda vinda, o juízo final. Eu vou colocar aqui, logo abaixo deste vídeo, uma mensagem aí sobre quem é o pastor, no Salmo 23, e também tem uma mensagem aí sobre o grande tribunal de Cristo. Então, a separação das ovelhas e dos bodes, onde Jesus explora mais profundamente a questão da vigilância e também descreve claramente o juízo final. Este capítulo contém as últimas exortações de Jesus sobre este tema antes da sua crucificação. Nos versículos 32 e 33, que encontramos as características de uma parábola, quando Jesus compara os justos com os ímpios, as ovelhas com os bodes, respectivamente. Essa comparação utilizada por Jesus não foi por acaso. Ora, que para muitos de nós, uma referência sobre a vida no campo possa não parecer tão clara. Isso devido ao nosso estilo de vida urbano na atualidade. Nos tempos de Jesus, tais referências eram facilmente entendidas. É comum que muitos rebanhos que os bodes ficam com as ovelhas, ou seja, no mesmo espaço de pastagem. Porém, ao entardecer o chamado do pastor do rebanho, as ovelhas prontamente lhe obedecem. Então você pode ver como a imagem aí te mostra, dessa ilustração que você está vendo, é um homem cuidando das ovelhas, né? Então aqui está trazendo uma demonstração, a diferença entre os bodes e as ovelhas. Então, com o chamado do pastor do rebanho, as ovelhas prontamente lhe obedecem. Mas, curiosamente, os bodes o ignoram. Então, você tem que saber se você é ovelha ou se você é bode. Você é uma pessoa que ignora o chamado do Senhor Jesus, ou você é uma pessoa que obedece, assim como a ovelha obedece o pastor que cuida dela? Esse pastor aqui é uma simbologia do Senhor Jesus, para que você venha entender, porque falando aqui de ovelhas e de bodes, nós vemos que tem um significado para esses dois animais. As ovelhas do pastor são as ovelhas que estão ali pastoreados pelo pastor, e nós sabemos que o pastor maior significa Jesus, e os bodes são aqueles que ignoram o chamado, a palavra de Deus, através desta palavra, que é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que o pastor dos pastores, que é Jesus, está falando. Outro fato importante é que as ovelhas valem mais do que os bodes. Você prestou atenção aqui no que eu disse? As ovelhas valem mais do que os bodes. Eu vou já te responder por quê. Preste atenção. Isto é, a sua produção de lã proporciona maiores resultados ao pastor. Você sabe que a lã, ela é muito importante hoje em dia para fabricar muitas roupas, né? Tem aquelas roupas de frio chiques, né? Que tem por aí. E nós vemos que também é usado para outros fins. Então, a ovelha, o que acontece com a ovelha? A ovelha, ela proporciona para o pastor maiores resultados. E a pergunta para você é: será que a sua vida
em si, ela está proporcionando um resultado bom para o pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus? Será que você está fazendo o que Deus está mandando você fazer? Ou você está simplesmente sendo um bode, não obedecendo a palavra do Senhor e ignorando aquilo que Deus está te falando? Agora aí você pode se identificar se ser um bode é bom para você ou você é uma ovelha que produz bons resultados para Jesus. Nós sabemos que o campo é grande aí, ó, para pregar o evangelho, para falar de Jesus para as pessoas. Será que vocês têm falado de Jesus aí, aonde vocês estão indo, pregando o evangelho, falando que Jesus salva, que Jesus cura, Como eu sempre falo aqui, o evangelho não é mamão com açúcar, tá? O evangelho não é fácil, não. Mas nós temos que pregar porque é o mandamento do Senhor. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos e que transmitiu também para nós como discípulos: ide, ensinai as nações, ide, pregai o meu evangelho. Então nós temos que fazer isso, né? Se somos discípulos dele, temos que fazer o que o mestre está dizendo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pastor dos pastores. É exatamente sobre esse conceito que Jesus Cristo insere essa comparação aí em seu ensinamento. A lã branca das ovelhas pode ser destacada como símbolo de pureza e justiça, ao contrário da pelagem malhada e manchada dos bodes. No Antigo Testamento, a figura do bode é utilizada para se referir ao ímpio, à conduta, do pecado ou mal. Eu acho muito bom aqui eu esclarecer uma coisa, porque os conhecedores da palavra, vocês, amados irmãos, vocês são conhecedores da palavra. Eu vou falar aqui para quem está aqui acompanhando essa mensagem, que desconhece essa parte da Bíblia. Todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Essa passagem bíblica, ela está aqui localizada nesse livro, ó, Romanos, 3:23. Então, se nós estávamos destituídos, então quem veio nos restituir? Jesus, quando entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Então, como eu disse, quando Jesus veio entregar a sua vida lá na cruz, no vídeo passado eu falei as palavras que Jesus falou na cruz. Então você já está entendido sobre esse assunto. Então Jesus teve que vir e nos resgatar do fogo. Jesus foi quem nos resgatou. Então a prova está aqui neste versículo, sobre o pecado. Então as ovelhas simbolizam os justos, os que seguem o Salvador, com mansidão e obediência. Já os bodes simbolizam os ímpios, com o seu comportamento inconsequente, desobediente e destrutivo. Os bodes, eles são assim, tá? Inconsequentes, desobedientes e destrutivos. E são manchados. A sua pelagem é malhada e manchada. Jesus afirma que no dia do juízo, todas as pessoas de todas as nações, tanto os justos como os ímpios, os bons e os maus, sem exceção, todos estarão diante do trono do grande rei. A saber, Cristo, sendo assim, todas as pessoas que já viveram sobre essa terra são comparadas às ovelhas e os bodes. Jesus prossegue o relato dizendo que as ovelhas serão colocadas à direita, enquanto que os bodes serão postos à esquerda. Com isso, entendemos que a separação seja clara, evidente e sem confusão. As ovelhas e os bodes estarão de lados opostos. Preste atenção, que esta é a palavra de Deus, tá? Não estamos inventando modinha que não. É a palavra de Deus. Em lados opostos, é a palavra que está falando aqui, tá? Jesus também fornece algumas características sobre a conduta
conduta das ovelhas e dos bodes, os justos e os ímpios. Durante suas vidas, Jesus dá 6 exemplos, onde os justos agiram com piedade e utilizam os mesmos 6 exemplos, porém de forma negativa, para descrever a conduta desprezível dos ímpios. Parábola dos justos e os ímpios perguntaram ao rei quando foi que eles fizeram e o que o rei havia descrito. O rei respondeu dizendo que quando fizeram aos justos, aqui está falando é o seguinte: muitas das vezes as pessoas deixam de fazer o bem para os justos, ou seja, esses pequeninos estão falando dos seguidores de Cristo, que são descritos por Deus, pelo Senhor, como ovelhas, a quem o Pai deu ao Filho e que de maneira nenhuma ele lançará fora. Você vai ler João capítulo 10. Essa simples expressão, meus irmãos, demonstra a forma solene, a profundidade do relacionamento entre Cristo e seus seguidores. Aí agora você pode até estar me perguntando assim, mas isso aí é acepção de pessoas. Negativo. Aqui não tem nada com acepção de pessoas, tá? Esta é uma parábola que Jesus está trazendo aí, um esclarecimento de que os bodes ficarão para o lado esquerdo e as ovelhas para o direito, no sentido de que quantas vezes um servo do Senhor, uma serva do Senhor que é seguidor de Cristo, de certa maneira estava precisando de algo e você simplesmente, por aquela pessoa ser um cristão, né? Muitos conhecem os cristãos de forma errada, dizendo que somos fanáticos, loucos, chegam a dizer coisas absurdas dos cristãos, mas na verdade os cristãos, eles são pequeninos do Senhor Jesus, porque seguem a doutrina dele e seguem as palavras dele que está na Bíblia. Se você disser assim, eu amo Jesus, mas você não obedece o que está escrito na palavra, você é um bode. Agora você vai me dizer, 100% nós obedecemos a palavra? Não, porque nós somos falhos, mas estamos procurando obedecer o que está escrito na palavra, porque somos conhecedores dela, e se não fizermos o que a palavra diz, tá? Nós não seremos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, as pessoas confundem muita coisa, confundem as coisas, porque não conhece a palavra, porque não conhece a Bíblia, porque não procura conhecer a doutrina do Senhor. Eu vou te dar aqui um exemplo bem simples para você entender, preste atenção. Você vai tirar sua carteira de motorista, só estou te dando um exemplo. Então, você vai ter que estudar aquele livro que a escola vai te dar, né? Sobre a legislação de trânsito, você vai ter que conhecer a legislação toda, você vai ter que conhecer o que pode, o que não pode, você vai ter que conhecer o carro, né? Você vai ter que conhecer tudo ali sobre a legislação de trânsito. E o que acontece? Se você for lá fazer a prova e você não souber responder o que a prova está te pedindo para você fazer, o que vai acontecer? Consequentemente, você vai ficar reprovado, você não vai conseguir passar nem na prova teórica e muito menos na prática. Por quê? Porque você não estudou aquele livro. Você não pegou o livro e decorou aquele livro, estudou, na verdade, mastigou, olhar minuciosamente o que você está lendo e colocar aqui na sua mente gravado. Então, a palavra de Deus, ela é mais ou menos essa simbologia que eu trago para você. Você vai ler aquele livro e você vai colocar em prática aquilo que o livro está falando para você fazer. Então, por isso que eu te falo, a Bíblia está aqui para nós. Falando aqui da Bíblia, já estou indo já para o lado de trânsito. Mas por que eu estou falando isso para você? É porque se você não responder aquelas questões, aquelas perguntas, você não vai passar. E se você não fazer aulinha lá com o seu professor,
de dirigir, se não tiver aquelas 20 aulas depois que você passar, você também não vai ter prática nenhuma. Então você tem que praticar para você poder ficar firme e você poder dirigir no trânsito tranquilamente, sem causar morte e sem causar problemas para ninguém, porque você vai estar apto para dirigir. Então é a mesma coisa. Se você não pegar essas palavras aqui, colocar em prática, não adianta nada, tá? É a lei de Deus para nós é essa. Então, essa simples expressão aí, meus irmãos, demonstra de forma solene a profundidade dos relacionamentos entre Cristo e seus seguidores, a ponto de fazermos algo para os seus discípulos neste mundo. Como, por exemplo, um simples ato de dar um copo de água fria a um destes pequeninos faz uma grande diferença. Mas, se um destes pequeninos serem rejeitados, o juiz naquele dia saberá o que fazer. Jesus termina a parábola dizendo que foram postos do lado esquerdo e estão destinados ao castigo eterno, mas aos justos que foram postos ao lado direito herdarão a vida eterna. Você está entendendo? Aqui é uma figura de linguagem que eu estou trazendo para você, que a Bíblia está nos ensinando aí neste momento. Lições, elas são importantes. Detalhes vão ser revelados para você neste momento. Então, a mensagem principal desse ensinamento, que é a realidade do juízo de Deus, que são sobre as pessoas, não pode ser esquecida. Vamos refletir aqui algumas lições. Vamos lá. Apenas as ovelhas e os bodes do lado direito e esquerdo. De forma direta, aprendemos que não existe meio termo. Ninguém ficará em cima do muro. No dia do juízo haverá ovelhas e haverá bodes. Uns ficarão do lado direito e outros do lado esquerdo. O mundo prega que Deus é amor e que no fim tudo dará certo. Mas olha, presta desse mais aqui, é tremendo demais. Mas com certeza, esse não é o ensinamento dado por Jesus. Olha, eu sempre digo aqui para vocês, nesse canal, eu falo para vocês aqui direto, que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Então não adianta você vir dizer assim, Deus é amor, Deus perdoa tudo, isso aquilo. Presta atenção, hein? Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então, esse ensinamento dado por Jesus naquele dia vai pegar muita gente de surpresa. Porque os ímpios perguntarão: quando foi que rejeitamos o Senhor? Quando foi, Jesus, que nós te rejeitamos? Será que é tarde demais para mim? Aí o Senhor Jesus vai dizer: olha, tu lembra daquela mulher de Deus, daquele meu servo, daquela minha serva que eu enviei para você, para ensinar a palavra para ti, para te explicar como era a minha palavra. Ele estava sendo um servo meu enviado do céu para ti, e você virou as costas para ele, você fechou a porta na cara dele, você xingou ele, você não quis saber dele ou dela. É mais ou menos isso, tá? Eu só estou te explicando aqui para você entender melhor. Então você vai lembrar, né? Porque a nossa consciência, ela não morre não, fica ali todo o tempo. Aí você vai dizer: é mesmo? Por que eu fiz isso? Jesus, desculpa, não tem mais jeito não, porque depois que você já fez, já tá no juízo final, não tem jeito. Então, durante o dia, todos convivem juntos, mas ao cair da noite, a separação ocorrerá. Durante o seu ministério aqui na Terra, Jesus várias vezes alertou sobre a separação que haverá no dia do juízo. Eu peço a vocês que ouçam a mensagem do trigo e o joio. No início dessa mensagem vai aparecer aqui: ouça e se edifique. O trigo será juntado no celeiro, enquanto a palha será queimada. Mateus 13:12. Os justos serão separados dos maus e as virgens prudentes serão separadas das loucas. Mateus 25:12. O servo bom será distinguido do servo mau. Mateus
25:30. E por fim, as ovelhas serão separadas dos bodes. Da mesma forma como o joio cresce no meio do trigo, mas no dia da ceifa ele será separado, queimado no fogo, e os bodes durante o dia pastam juntos às ovelhas. Esse ensinamento é muito profundo. O joio recebe o mesmo adubo do trigo. É regado junto com o trigo e ambos estão dentro da mesma plantação. Os bodes também estão no mesmo rebanho, sobre a mesma pastagem das ovelhas. A diferença é que ao final do dia, o pastor irá separar o rebanho e nessa hora, apenas as ovelhas atendem o chamado do pastor. E os detalhes que têm que ser lembrados. Note que Jesus cita os 6 coisas que os justos fizeram e que os ímpios deixaram de fazer. Dentre as coisas 6, não podemos encontrar nenhuma grande realização. Na parábola, o rei relata as obras que os justos praticaram e nem mesmo os próprios justos se lembrarão e das terem feito. Isso mostra que foram obras legítimas, despretensiosas, sem objetivo de reconhecimento. Às vezes fazemos coisas que parecem ser tão pequenas, sem importância, mas o justo juiz não deixará com que nenhuma delas passe despercebida. Da mesma forma, negligência do ímpio, por menor que ela tenha sido, será lembrada. Os justos demonstraram fidelidade e diligência nas pequenas coisas do dia a dia, e os ímpios também nas coisas comuns desta vida. Outro fato importante é a ênfase que Jesus deu aos pecadores de omissão. Note que nenhum pecado como idolatria, adultério e homicídio foi citado. Por isso, o Jesus quis enfatizar o tamanho da gravidade ao negligenciar a mensagem do Evangelho anunciada pelos mensageiros do Senhor. Então você pode ficar aí atento a essa mensagem que Deus está falando com você. E o valor dos pequeninos para Deus. Quando o rei se refere aos seus seguidores como irmãos, já fica evidente a importância desses para o reino. Porém, ao adicionar a expressão "o que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos a mim fizeram", Jesus torna ainda mais maravilhosa a certeza de que até mesmo os menores dentre os seus irmãos o representam com tamanha autoridade e importância. Deus está atento aos pequeninos, aqueles a quem muitos não dão mínimo valor, aqueles que não são julgados como importantes pelos homens. Não são temas de revistas, não aparecem nos websites, não possuem CDs gravados, nem livros publicados. Não são pregadores renomados, né? E nem presidentes de ministérios, às vezes nem mesmo dentro das suas próprias congregações são reconhecidos. Mas o rei está com seus olhos postos neles e o favor feito a antes pequeninos. Estes pequeninos aqui, embora esquecidos por quem o praticou, será lembrado pelo próprio Deus. Por isso que eu digo, aplausos aqui, ser bajulado aqui e ficar recebendo elogio aqui, isso aqui vai passar, isso aqui é tudo passageiro, tá? O importante é o que é eterno, o que o Senhor acha de nós. Isso é que é importante. Então a herança não vem pelas obras. Certamente no dia do juízo as obras serão reveladas, porém elas serão partes da herança dos justos no reino de Deus. Note que o reino já está preparado para os justos desde a fundação do mundo, e não em decorrência de suas obras. O reino preparado para o justo é unicamente um ato de vontade de Deus, concebido ainda na eternidade, que elegeu este justo por sua maravilhosa graça para ser uma das ovelhas do seu rebanho. Efésios 1:4. As obras praticadas pelos justos não servem como um fundamento para a sua salvação, mas servem apenas para refletir o comportamento esperado daquele que Deus escolheu e preparou de antemão tais obras para que este justo as praticasse. Efésios 2, versículo de 8 ao 10. Leia essa passagem
bíblica aí, tá? Se praticarmos boas obras, o mérito não é nosso, mas totalmente de Cristo que nos escolheu para o seu reino, antes de tudo existir, antes de qualquer bem ou mal tenha sido praticado. E a pergunta que fica para você aí que tá ouvindo, é você que não serve a Deus, procure ser uma ovelha, tá? E você aí que serve a Deus também procure ser uma ovelha. Não seja um bode que dê trabalho, que ignora as coisas do Senhor, a palavra de Deus, que é esta palavra aqui que está sendo falada neste momento. Porque naquele dia, o Senhor vai te dizer: você desprezou a mensagem que o meu servo e minha serva naquele dia ensinou para você. Então não despreze. Que Deus abençoe sua vida e um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.